Vem cá, até quando você vai continuar guardando esse sentimento que você sabe que se ele for exposto na mão das pessoas erradas, elas podem utilizar eles contra você, tanto na questão de manipulação, fazer coisas ruins contra a sua pessoa, te apunhalar, falar sobre você, falar as coisas que você nunca fez. Então, gente, essas pessoas são pessoas que você não deve contar. Esse tipo de sentimento que você está sentindo, que você está passando, esse tipo de plano, projeto. Então, muitas das vezes a gente tem que resguardar essas coisas. Mas segundo a Bíblia, tá? Os planos fracassam por falta de conselhos. Mas são bem-sucedidos, tá, gente? São bem-sucedidos quando se há muitos conselheiros. Então, a Bíblia fala pra gente também dar ouvido, né, alguns conselhos das pessoas certas, tá, gente? Daquela pessoa que você vê pureza. Então, Deus fala isso, né? Aquela pessoa que está ali sempre com você, aquela pessoa que é seu conselheiro. Então, gente, eu estou aqui, tá? Se você se sente sozinho, se você sente que esses vídeos que eu faço sobre a palavra, na verdade, né? Que eu faço diariamente, e eu vou fazer diariamente. Você pode vir aqui, tá? Comentar, falar o que você está passando. Você pode me dar um conselho também, tá? Pois eu não sou apenas um criador de conteúdo. Eu sou um mensageiro de Deus para a vida de vocês, tá? Eu não sou um pastor, eu não sou alguém que vai, sabe? Possa ser que sim, falar lá nas alturas, eu tenho fé que sim, né? Eu não sou aquela pessoa que tem informação sobre a área, mas eu só sei que o meu propósito, quando Deus colocou no meu coração, foi para falar sobre o nome dele, para falar o quem ele é, o que ele foi. Ele é o início e o meio e o fim, ele é o alfa, o ômega, ele é tudo, gente, para nossas vidas. Então, todas as coisas que você faz, consagre ao Senhor. Todas essas coisas serão sucedidas na sua vida. Serão bem sucedidas, tá, gente? Sucedidas. Então, gente, eu estou aqui para ajudar vocês. Eu também queria compartilhar com vocês que eu sou bastante sozinho. Sempre na minha vida eu fui bastante sozinho, não tive muitas pessoas ao meu redor nessa questão de conselhos. Conselhos que vão me ajudar. Então, assim, eu não tive esses conselhos que as pessoas me davam para eu evoluir. Então, muitas das vezes eu ficava naquele ambiente, muitas das vezes tinha pessoas ao meu redor, só que eu não estava satisfeito com aquilo, porque eu sabia se eu contasse alguma coisa, ou se eu falasse, iria dar errado, sabe? E sempre deu. Eu sempre procurei a aprovação dos outros, sabe? Mas até que um certo dia eu comecei a conversar mais com meu primo, conversei com ele em ligações, presencialmente, pessoalmente, e pude perceber uma coisa em comum que Deus transformou em nossas vidas, na minha e na dele. E foi um propósito muito maior. Um propósito assim, gente, que hoje em dia a gente vive muito aquele versículo. E eu quero que vocês vivam esse versículo. Seja comigo ou seja com uma pessoa de confiança do teu lado, tá? Que na Bíblia fala, agora eu esqueci, né? Se não me engano tá em Eclesiastes, né? Melhor é serem dois do que um, porque melhor tem recompensa do seu trabalho. Pois se um cair, o outro ajuda a levantar. Então na Bíblia fala isso. Então a gente tem sim que ter aquela pessoa que vai estar te ajudando a evoluir constantemente. Aquela pessoa que vai estar te alertando, sempre lembrando, te aconselhando. Sabe, muitos conselhos que o meu primo me deu, que foram viradas de chave na minha vida, para eu ser uma pessoa que eu sou hoje, tá, gente? Ele ajudou bastante. Então, gente, eu estou aqui para fazer esses vídeos, para
gravar tudo o que vocês precisam de conselhos, todas as mensagens de Deus. Eu quero ajudar, eu quero agregar na vida de vocês. Quero que vocês escutam esse vídeo de onde você estiver. Não sei de onde você vai estar vendo esse vídeo, mas eu acredito que esse vídeo vai atingir a pessoa certa. Então, se você está se sentindo sozinho, não se sinta, pois Deus está com você. Principalmente você deve colocar Deus na sua vida acima de todas as coisas. Mas eu estou aqui também para falar, para você não desistir. Não desista. Pois tem pessoas que na sua vida vão te dar muitos conselhos. Tem pessoas que você nem sequer sabe se essa pessoa... Aquela pessoa que você tem aquele sentimento de receio. Eu não sei, gente. Muitas pessoas que eu não... Esse meu primo, eu não tinha muito convívio com ele. Eu achava que eu nunca iria viver isso com ele. Então, ele acabou se tornando um irmão para mim. Então, a gente precisa, sim, de gente que faça a gente levantar. Faça a gente ter um vínculo mais forte, um vínculo maior com Deus. Então, eu e meu primo, a gente conversa muito sobre Deus. Conversa muito sobre as coisas que Deus tem para as nossas vidas. E lá no início do vídeo que eu falei para vocês sobre conselhos, os conselhos que ele me deu em questão de um plano que eu estou fazendo. Ele falou: Cauã, marca tal data para esse plano acontecer. Porque foi assim comigo e eu sei que vai acontecer com você assim também. Se você não marcar essa data, você não vai conseguir fazer as coisas acontecerem. Estou falando para você. Então eu fui, passei um tempo, eu não quis escutar. Olha só como egoísmo. Egoísmo, o ego, né? A gente fala assim. Mas depois que eu lembrei e falei, vou fazer, tá? Vou ver, vou fazer. Eu fiz, as coisas começaram a andar. Apresentei essa data para Deus. E as coisas começaram a fluir. As coisas estão começando a andar. Então, gente, é muito, muito bom um conselho de uma pessoa certa. Uma pessoa que está ali para agregar na tua vida. E não está ali para subtrair, né? E sim para multiplicar. Não é somar, é multiplicar. Porque a gente deve multiplicar talentos, a gente deve multiplicar coisas, a gente deve multiplicar tudo. Deus não deu a possibilidade de a gente fazer filhos, Deus não deu a possibilidade para a gente plantar, fazer, sabe, tudo nessa vida para somar. Ele deu para multiplicar. Então a gente deve multiplicar. Então multiplique conselhos, multiplique coisas, sabe? Você deve ser um multiplicador na vida das pessoas. Porque às vezes um conselho que você der na vida dela, sabe? Pode ser uma virada de chave. Que ela nem sequer imaginava isso de você, no caso. Então, gente, eu era um menino assim também, né? Mas depois que eu comecei a entender tudo isso que Deus fala, comecei a pregar o evangelho, eu virei um homem, um servo de Deus para a vida de muitas pessoas. Então, muitas pessoas que desacreditavam de mim, eu acabei dando conselho para elas. E elas realmente conseguiram pegar. Mas a gente também não deve dar conselho para aquelas pessoas que não querem ouvir, né? Porque é como se estivesse jogando pérolas aos porcos, joias aos porcos, né? Porque quando você dá, eu já me senti muito assim, sabe? Às vezes não é a hora certa da pessoa estar escutando aquilo que você vai falar para ela, sabe? Mas ela vai ter uma hora certa, sim, se ela se render ao Senhor. E muitas das vezes eu perdi meu tempo. Então saiba as pessoas também que você deve dar conselho. Você não deve apenas também ficar só com a boquinha fechada. Abre a boca, cara. Vai e prega o evangelho. Sabe o que eu faço muitas das vezes? Fazia quando eu me sentia assim sozinho. Eu puxava um assunto
com uma pessoa qualquer da rua e falava de Deus. Isso sim é pregar o evangelho. A pessoa falava que nem acreditava, né? E eu dava razões, motivos, mas falava porque o Senhor existe. Não fazia também, forçava a pessoa a acreditar. Mas assim, eu conversava com essas pessoas e pregava o evangelho. Isso sim é pregar o evangelho, falar de Deus para as pessoas. Pois aquela palavra que você falou, a palavra de Deus, que está escrita na Bíblia, você falou para essa pessoa, você sabe que essa palavra vai agregar muito na vida da pessoa. Ela vai lembrar daquela palavra e vai falar, pô, aquele cara, não sei o que ele falou, por que ele falou essa palavra? Você vai ver que a pessoa, nossa, é Deus que falou para mim, é Deus. Então ela vai começar a acreditar, sabe, em Deus. Ela vai, sabe, entregar a vida dela para Deus. Ela vai começar a buscar, adorar, entendeu? Então é isso que eu quero para a vida de vocês. Busquem também e pregar o evangelho. Busquem também a receber novos conselhos de pessoas que deram certo na vida, ou que têm uma intimidade com Deus próxima. Conselho de pessoas que são utilizadas por Deus. Abre isso aqui, ó, tá? Para ouvir, para escutar as pessoas certas para a sua vida. Porque eu sei que vai agregar muito em tua vida. Gente, eu queria fazer um convite aqui para vocês, tá? Esse convite é para aquelas pessoas que se identificaram com esse vídeo. Esse convite que eu estou fazendo para vocês é para que vocês possam se inscrever nesse canal, para que vocês deem feedback, para que vocês possam escutar todos os dias e falar comigo aqui pelos comentários, tá, gente? Eu também quero que você curte, compartilhe e comenta. Faça isso, gente. Isso ajuda muito a vida de vocês, vai agregar bastante na minha vida também, tá? Então fiquem com Deus. Um abraço para vocês.